Farmácia Santa do Viges, a mais querida que há quase 70 anos, servindo Itajubá. Meus bisavós compravam lá, os meus avós também, os meus pais lá são freguês e lá eu compro também com melhor atendimento. E Farmácia Popular tem disque remédio, é só você ligar 3623-4696 ou 984-330813. Entregamos na sua casa. Farmácia Santa do Viges, é lá que eu vou comprar. GREC Corretora de Seguros. Especialistas nos diversos segmentos que lhe dará a segurança e tranquilidade que você precisa. GREC Corretora de Seguros. Rua Júlio Martins do Amaral, número 65, no bairro da Varginha, atrás do Car Objetivo. Telefone 35 3621 4594. GREC Corretora de Seguros. Segurança é estarmos abraçados em um mesmo ideal. Nos dias de hoje, com a conta de energia tão alta, nós temos que buscar a melhor alternativa para reduzir este custo. Então, conheça a Energia Service, ideal para você, fazendeiro, comerciante, empresário e até para a sua casa. Qualidade e credibilidade. Empresa líder do sul de Minas. Tenha o selo de sustentabilidade em sua empresa. Tenha o futuro. Com a Energia Service. Faça seu orçamento através do WhatsApp 359-8409-0977. Falar com Marcelo Aguiar. Energia Service. A energia que vem do sol. Show de bola! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Futura. Sou o Fabrício da Farmácia, mais um show de bola. Orgulhosamente eu vou entrevistar meu ídolo, o Roberto Márcio, conhecido como Beto da Farmácia, e antes de tudo, meu pai. Agradeço a sua presença, meu pai. De nada, não seja por isso. Meu cordial e fraterno boa tarde. Depois de um certo tempo afastado da mídia, estou aqui a pedido do meu filho, à sua disposição para passarmos aqui bons momentos. E é isso aí. Para quem não conhece, para quem não conhece, não, todo mundo conhece o Beto da Farmácia. O Beto do Huracan, na época era chamado de Roberto, né, pai? Não, aqui era Beto. É lá em Alfenas que era Roberto. Alfenas que era Roberto. Bom, pai, vamos, como diz, começar do princípio. Na sua infância em Brasópolis, o vovô tinha uma casa grudado com um campo de futebol, né? Então, quer dizer, acho que os seus primeiros passos já foi dentro do campo de futebol, né? É verdade. O campo de futebol lá em Brasópolis ficava no fundo do quintal de casa. E eu só não nasci em Brasópolis, mas acho que eu aprendi a andar já lá no campo de futebol. Ali era o meu lugar preferido. Sempre fui ligado ao futebol, sempre gostei. E tenho uma lembrança muito boa lá do tempo que morei em Brasópolis. Existiu o time de Brasópolis, a cidade, né? E todo mundo sabe quantos anos você jogou no time adulto, vamos dizer assim. Porque antigamente tinha duas categorias só, né? Era aspirante e o adulto. Praticamente. Agora em Brasópolis, na época, isso foi lá pelos idos 1948, mais ou menos, eu já praticava o futebol junto com os adultos. Quer dizer, eu tinha, na verdade, aproximadamente um pouco mais que 12 anos. Em 1948, por exemplo, o time do ginásio Brasópolis foi campeão da cidade. Quer dizer que eu, com um pouco mais de 12 anos, por aí, eu já tinha conseguido um título de campeão. Então, a minha entrada, assim, vamos dizer, a minha prática de futebol foi desde
que eu nasci, praticamente. Não me lembro de ter... Chutando na barriga da vovó. Não me lembro de ter tido outra atividade esportiva, a não ser o futebol. O senhor começou lá em Brasópolis, depois o senhor veio aqui para Itajubá ou já foi direto para Alfenas? Não. Não. De verdade, quando eu jogava em Brasópolis, eu fui também jogador do juvenil do Smart, nos anos de 49. Do Smart? Eu ia sair de Brasópolis para Itajubá. Eu sempre brinco com a turma, tinha uma comissão de recepção lá na estação, eu vinha de trem, né? E os meus avós moravam aqui, de modo que eu ia para casa do meu avô e depois eu disputei 2 campeonatos de juvenil aqui em Itajubá. Pelo Smart? Pelo Smart, 49-50. E naquela época nós perdíamos o título, porque o Huracan tinha um belo time de juvenil. Já era... Já tinha rivalidade, Huracan Smart é tradicional, né? Tradicional aqui na cidade. Sempre houve. Aí depois... Aí em 1950 eu formei, tirei a 4ª série e vim fazer o primeiro científico aqui em 1951. Então eu morei aqui 6 meses... Depois, no segundo semestre, nós mudamos, a família nossa foi para Belo Horizonte. Não, o senhor chegou a jogar até no Juvenil do Cruzeiro, né? Isso do Juvenil do Cruzeiro já é outra conversa. Mas aqui em Itajubá, eu tenho uma pequena história para contar. O seguinte, em 1951 eu estava fazendo científico aqui, eu fiz o primeiro semestre aqui. E eu fiz uma partida com 15 anos no campeonato de Itajubá pelo time titular do Huracan. Do Huracan agora. Do Huracan. E eu me lembro bem porque na minha volta para Itajubá, já em 1958, que eu já tinha me formado, eu um belo dia fui na Liga, encontrei lá com meu amigo Moacir e perguntei para ele, falei, Moacir, vocês têm aí um arquivo, alguma coisa de longa data aí? Ele falou, tem mesmo. Falei, vamos fazer o seguinte, olha para mim aí o campeonato de 1951. Aí o Moacir mexeu lá nos papelórios todos, encontrou a súmula do jogo, que na época era uma folha de papel ao maço, e lá estava o meu nome, Roberto Márcio Simões Machado, escrito não é com essas letrinhas de imprensa, como eles dizem, né? Hoje a gente rabisca qualquer coisa aí. 51, eu fiz uma partida no titular de Huracan. E eu tinha na época 15 anos. Eu estava aqui em Itajubá, eu já estava morando aqui, fazendo o primeiro semestre do primeiro ano científico. E naquela época, ainda era o tempo da escola de engenharia, por exemplo, nós fizemos uma vez um jogo amistoso do científico contra a engenharia, e eu me lembro que eu e o Rubens Piazzaroli, que jogava também no curso do científico, éramos responsáveis pela marcação do Valtinho. Valtinho era o craque. Valtinho era o craque, o Márcio Politi, né? O craque do gelo. E o científico tinha lá também o Paganelli, tinha lá o Calé, tinha o Jairo, Barnabé, Rubens Piazzaroli também. Mas era um time bom. Eu não me lembro exatamente se nós vencemos ou perdemos, mas foi um jogo bom. No decorrer da conversa nossa, essas pessoas que jogaram com o senhor no científico, depois se tornaram jogadores dos clubes daqui de Itajubá? Alguns sim, alguns não, né? Alguns, eu lembro que o goleiro era o Frank, Chicão e Barnabé. O Barnabé jogou no Smart, o Rubens Piazzaroli jogava no Smart. O ataque nosso era o Jairo, o Calé também jogava no Smart, o Paganelli jogou também no Smart. É uma turma boa, o Geraldo Seixas também era do Smart, praticamente eram todos... Um futuro promissor do futebol do Itajubá. Jogavam, é verdade, eu não tinha observado esse detalhe, mas a maior parte era daqui da Boa Vista, viu? De verdade. Nesse caso, quando o senhor saiu daqui, para quem não sabe, meu pai é formado na EFOA, né, que hoje é Unifal, na época era só escola
de farmácia e odontologia de Alfenas. E lá em Alfenas foi observado como é que foi a entrada no Cruz Preta. Para quem não sabe, Cruz Preta, na época, porque o futebol era amador e o Cruz Preta era um time profissional, né, pai? Ele tinha salário, tinha tudo, na época. Já que você está aí fazendo uma análise assim, desde o princípio, antes da Cruz Preta acontecer na minha vida, eu morei 6 meses em Belo Horizonte. Fui para lá no segundo semestre de 1951. E lá chegando, logo no começo, né, para fazer amizade, tudo me procuraram lá e tal, não sei o que, para lá para cá, você gosta de futebol e tal? Eu falei, não, eu gosto sim. Uai, então nós vamos fazer um jogo aqui do primeiro científico contra a Rapa. E eu então falei, perfeitamente, logo que eu cheguei, aí fui para lá. Porque naquela época o Colégio Batista, que foi o colégio que eu estudei, tinha, por incrível que pareça, um campo de futebol e uma quadra coberta. Em 1951. Aliás, eu escrevi há pouco tempo um artigo, porque eu vi no jornal e reconheci a quadra do Colégio Batista. Mas então o Colégio Batista tinha campo de futebol lá. Então ele falou, então quinta-feira você vem. Nós fizemos então um jogo lá do primeiro científico contra a Rapa. Naturalmente eu devo ter sido muito feliz, porque no domingo seguinte eu estava jogando na seleção do Colégio Batista contra o time do Diários Associados, do famoso Chateaubriand, Assis Chateaubriand. Exatamente. Aí lá fiquei, mas como eu não podia disputar campeonato oficial lá, porque há prazo para inscrição, eu joguei uns tempos, fui para o Juvenil do Cruzeiro logo em seguida, porque tinha um jogador lá do colégio que jogava no aspirante do Cruzeiro. Ele me levou, eu treinei lá, fiquei jogando, fiz algumas partidas pelo Juvenil do Cruzeiro. Depois fui para Moçambique, também tem um pouco de história, e aí vem a Cruz Preta de Alfenas, que foi o grande momento. Foi auge, né? Mas foi um grande momento, porque na verdade eu fiz o curso de farmácia jogando na Cruz Preta, com casa, comida, roupa lavada e um saláriozinho, quer dizer... E viagem de avião ainda. Bom, essa é outra, isso já foi em Moçambique também ainda, mas a gente sempre ganhava os bichinhos, mas lá em Alfenas realmente a gente tinha um salário e dava pra gente viver, então eu fiz tudo por minha conta. Para mim... E era treinamento normal? Não, a Cruz Preta era terça e quinta individual, quarta e sexta coletivo e domingo jogo. Nós jogávamos praticamente todo domingo, porque o time não participava de campeonato, não tinha segunda divisão do interior, né? Nada. Tinha campeonato mineiro na época? Não. De campeonato mineiro não tinha, não. Então nós jogávamos todo domingo amistoso. Nós só jogávamos amistoso, tanto em Alfenas como alguns fora de Alfenas. Inclusive, jogamos aqui em Itajubá contra o Iracã na época, a seleção. Perdemos 2-1 até por sinal. Para os nossos ouvintes, se quiser ter uma foto do pai lá na farmácia Santa Divise, em homenagem ao meu querido pai, e junto com uma personalidade do esporte nacional, que é o Tele Santana. Nós enfrentamos quando o Tele lá. Santana estava no Fluminense. Né? O jogo foi até na Cruz Preta. Na época da Cruz Preta nós fizemos grandes jogos lá. E lá eu fiz o meu primeiro jogo internacional. Jogando pela Cruz Preta, nós enfrentamos o Rosário Central da Argentina, com o qual nós empatamos de 1-1. Mas lá em Alfenas eu joguei contra o Atlético Mineiro aqui de Minas, contra o Vila Nova. Grandes times da época. Grandes times. A Vila Nova foi campeão em 51, na época. Pouco depois ele foi lá. O Atlético está numa fase muito ruim. De Minas Gerais jogamos contra o Asas na época, um time de 7 Lagoas. Jogamos contra o Fluminense, contra o Bangu, lá do Rio, contra o São Cristóvão, contra o Olaria. Tudo pela Cruz Preta, né? Tudo pela Cruz Preta. A Cruz Preta só fazia amistoso. A Cruz Preta era um selecionado da cidade ou regional? Não tinha ninguém. Lá da cidade era eu, que era estudante,
E o Ita, goleiro, que foi o goleiro do Vasco durante algum tempo, que era natural lá da região. Agora o resto era tudo de fora, contratado, e ex-jogadores de grandes clubes, né? Aqueles que estavam já... Não em final de carreira. Não, mas já eram veteranos, já não. Então eles iam lá. O nosso time, por exemplo, o Esquerdinha jogou no América, no Fluminense, tinha lá o Cosme, jogou no São Cristóvão, o Nélio jogou no próprio Flamengo, o Nelson jogou no Vasco. Mas era um bom time. Nós tínhamos um time lá muito bom. O cartel até o senhor fala, era difícil perder. Não, lá em Muzambinho, lá em Muzambinho eu não me lembro nunca de ter perdido. Porque nós só jogávamos praticamente em casa. De vez em quando a gente saía para dar umas voltinhas ali para a Redondeza, mas 80% dos jogos era em casa. Então lá a gente perdia pouco. Mas em Alfena nós perdemos poucos jogos lá. Inclusive para o Bangu, que ainda tínhamos lá o Zizinho, que estava encerrando a carreira, ainda foi lá em Alfenas. Ô pai, quando o senhor voltou para Itajubá, o senhor formou lá em Alfenas, veio para Itajubá, montou a farmácia, tudo. E como é que foi a receptividade no Huracan? O senhor chegou, procurou o Huracan ou porque o senhor tinha jogado no Smart? O senhor não foi no Smart, o senhor foi direto no Huracan. Como que foi essa receptividade aqui? Antes disso eu vou dizer uma coisa. Quando nós mudamos para Muzambinho, o meu pai já chegou lá e fez a propaganda. Ele disse que tinha um filho que tinha jogado no Cruzeiro. Quer dizer, eu tinha participado de juvenil do Cruzeiro. Mas quando eu cheguei lá em Muzambinho, eu já estava com uma expectativa danada. E eu era foi em 52, eu tinha 16 anos. Agora aqui em Itajubá eu já era, como diz, eu já tinha um nome, já tinha uma passagem pelo juvenil do Smart, aquela coisa toda. Só que a expectativa era de que eu fosse para o Smart. Mas nesses 8 anos, mais 6 anos, né, praticamente, que eu passei fora, aquele elo com o Smart já tinha, foi por pouco tempo, né, no período juvenil. Então eu cheguei aqui, a turma do Huracan, que já era a família lá do Basílio Pinto, daquele povo todo, Machado Neto, era tudo torcedor do Huracan. Assim que eu cheguei aqui, eles já fizeram aquela pressão, o pessoal do Smart bobeou e eu fiquei no Huracan, né? Sem dúvida nenhuma. Quando o senhor chegou no Huracan, porque aqui sempre teve um campeonato até forte, né? Não, com várias, o campeonato aqui sempre tinha 4 clubes disputando o título. Nos 5 anos que nós fomos campeões no pentacampeonato, tanto podia ser o Huracan, podia ser o Smart, podia ser o Itajubense, podia ser o total eram de 8 equipes? Vasco. Tinha... De 8 a 10, né? Não, tinha mais. Tinha o Huracan, Vasco, Smart, Fábrica... O Itajubense, e tinha o Botafoguinho, tinha o Estrela Azul, Itaguaré. Tinha uma média de 8, 9 clubes disputando o campeonato. O campeonato era disputado. Mas o campeonato era disputado. De 4 a 5 clubes tinham condição de ser campeão. Inclusive nós, por antecipação no pentacampeonato, nós só fomos uma vez. O resto foi tudo disputado no último jogo. Primeiro de 58 nós ganhamos o campeonato praticamente na fábrica de armas. Disputamos o contra o Fábrica. E o esquema do torneio era, vamos dizer, não tinha uma final, né? Era pontos corridos. Não, era ponto corrido, turno e retorno. Não tinha problema nenhum, era 2 pontos. E campeonato titular e aspirante, né? Era animado o negócio. Tinha aspirante, o time do Huracan sempre tinha preliminar aspirante e titular. O aspirante do Huracan conquistou o heptacampeonato. Foi heptacampeão. Foi uma coisa louca. Era um time bom, porque os treinos do Huracan eram uma parada, porque o Verdini sempre usava o ataque contra a defesa. Você compreende? Então, o ataque titular contra a defesa titular, ataque reserva contra a defesa reserva. Era verdade, era um jogo do treino. O jogo treino, toda quarta e sexta nós estávamos lá.
Aliás, era uma vantagem que o Huracan tinha na época, porque os outros times, Tinha o Major Belo Lisboa, com exceção do Fábrica, que tinha o seu próprio campo, o Smart tinha um local de treino, Ceasa, mais ou menos, onde era o Ceasa. O Itajubense, por exemplo, não tinha lugar fixo para treinar, era aqui, era ali. O Vasquinho tinha lá na Boa Vista. O Vasquinho também era lá na Boa Vista. Então, quer dizer, eram os grandes que tinham campo que sobressaíam. Mas os times também treinavam, às vezes, no campo do Huracan, porque nós treinávamos era segunda, quarta e sexta. Terça e quinta sempre ficava vago lá, eles também treinavam. E todo domingo jogo? Jogo. Sábado e domingo ou só domingo? Só domingo. E nós terminava o campeonato, o Huracan, a seleção do Itajubá, nós fizemos grandes jogos aqui, amistosos, né? Com a camisa do Huracan, mas representando a seleção e também com a camisa da Liga, que era uma camisa preta. Aquela era Leaf, né? Leaf, exatamente. Nós jogávamos... Losango, né? Leaf. Nós tínhamos aqui um período muito grande com jogos. Quando não era campeonato, era amistoso... Era animado, eu sei que a coisa era barra pesada. O senhor falou do Verdini, eu tenho até uma pergunta a falar. O Verdini foi um técnico, como diz, como é que eu vou dizer, agora fugiu o nome. Mas o Verdini era único. Não, folclórico. Ele era único porque era uma pessoa assim, simples no trajar, no conversar, era uma pessoa sensacional, de uma psicologia profunda. É isso que eu queria saber, porque o senhor fala algumas... A gente diz pérolas do futebol, o senhor tem umas pérolas do Verdini. O Verdini era fantástico, ele tinha um sistema lá, por exemplo, de treinamento, que ele pegava uma vara de bambu grande, levava a gente lá para o meio do campo, e girava aquela vara e a gente tinha que saltar, né? Se não saltava, batia. Batia. Então, machucava, mas ele punha numa altura excessiva. Mas a verdade é que depois de algum tempo dele girando ali, ele dava por encerrado aquela fase, punha a vara nas costas e saía tontinho da seu, ia pro lado do vestiário, e a gente ia atrás rindo, sabe? Mas ele era de uma psicologia um sujeito fantástico. E sabia de futebol, porque o Verdini andou jogando até no Atlético Mineiro. Ele era um craque, o Verdini. Para quem não passado, mas era um craque. Época de 1930, 40. Né? Tranquilamente, ele era um grande jogador. Todo mundo fala. E ele tinha aquela simplicidade dele, ele levava todo mundo, entendeu? A lutar por ele no campo. Então ele foi pentacampeão, era o treinador da seleção, e ele tinha, assim, vamos dizer, a sua concepção de jogo, né? Eu, quando vim para cá, eu trouxe um problema para ele, porque eu era um ponta-direita, armador. Falso ponta-direita, né? Falso ponta-direita. E para me encaixar aqui, eu tive que ir treinando e mostrando para ele que aquela maneira de jogar também era válida. Porque quando eu cheguei aqui, tinha um ponta-direita no Huracan muito bom. Mas, voltando ao Verdini, a história, o Huracan tinha um ponta-direita, o Cláudio, sensacional. Era um desses pontas autênticos, você compreende? Desses que vai para a linha de fundo, entra em velocidade, dribla, tudo. E eu já era mais devagar. Mas, no fim, nós ajeitamos, o Cláudio foi para a ponta esquerda e eu acabei ficando na ponta direita e acabamos implantando, vamos dizer assim, já naquela época, o 4-3-3. No meio de campo do Huracan, tinha eu, o Luiz Francisco e o China. Isso passou automaticamente nos jogos da seleção e nós tínhamos sempre essa diferença, porque, vamos dizer, quase todos os clubes do Brasil na época jogavam no 4-4-2, 4-2-4, só tinha dois no meio de campo. 2 no meio de campo. 4 atacantes, nós tínhamos 3, mas sempre chegava alguém de trás. Então nós levávamos vantagem nos jogos que nós fazíamos, porque o sistema era diferente. Naquela época nós já jogávamos com 3 homens no meio de campo. O Luiz Francisco e o China dispensam comentários para quem os viu jogar, né? Com certeza. Eram 2 excepcionais jogadores, grandes jogadores. E o China na ocasião, era o nosso capitão.
chato, feito. Falava mais do que a boca. Dizem que era Mas além era do marcador excelente, né? Mas ele... Não errava passe. Não, muito preciso, só com a perna esquerda. Mas era um líder. De qualquer forma, ali no Huracan tinha grandes jogadores lá, mas o Verdini, dentro da sua concepção, escolheu o China, um sinal de que ele, da competência dele. Além de competente, era de confiança do Verdini. Tranquilo, o China era um grande capitão. O Huracan teve, quando o senhor chegou em 58 aqui. Foi o primeiro campeonato que o senhor disputou por Huracan. Aliás, só um detalhezinho, para ver o problema, a incidência ou a força do futebol na minha vida. Eu assumi a farmácia Santa Eduvires no dia 29 de junho de 1958. 58. A primeiro título que o Brasil conquistou foi nessa data. Quando eu assumi a farmácia, o Brasil foi campeão naquele domingo. Foi no Copa do Mundo do Chile. Não, 58. Eu assumi a farmácia exatamente no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. 3-0 sobre 3-1? Não, 3-0. Foi 5-2 na Suécia. Não, 5-2 na Suécia. Lá foi no Chile, isso aí na Suécia. Isso foi em 58. Desculpe a gafe aqui. Não, aqui nada. Não, mas quando o senhor chegou, queridos ouvintes, quem vê lá na farmácia, lá tá escrito 1957, é porque em 57 o pai veio pra cá, ele era sócio. Não, eu formei em 57, quer dizer, 57, no ano de 57 eu ainda passei em Alfenas. 58 eu já formado, eu fiquei 6 meses, vamos dizer, estagiando, né? Na farmácia do meu pai, lá em Brasópolis. Depois é que apareceu o negócio aqui, eu vim para cá. Já veio para cá. Quando o senhor chegou aqui, né, em 58, quem que era o atual campeão? Quer dizer, quem foi o campeão de 57? Você lembra quem foi? Foi o Itajubense. O Itajubense, que é dos irmãos, né? Os irmãos Castro. O Vasquinho foi tricampeão, 44, 45, 54, 55, 56. O Itajubense 57, aí o Huracan foi campeão de 58 a 62, que é o time titular. Que é o pentacampeão. É o pentacampeonato. Não, o time titular, mas o aspirante prolongou mais um pouco. Ficou mais 2 anos campeão, foi heptacampeão, né? E nesses jogos, só para... Você lembra a final ou o jogo mais difícil? Porque ele disputou vários jogos difíceis, como o senhor mesmo falou, sempre chegava a 4 times de ponta. Ali jogar contra Vasco, contra Smart, contra Itajubense, contra o Fábrica, era jogo duro. Agora, em termos de jogo difícil, emotivo, essa coisa toda, foi o tricampeonato. Eu me lembro até que eu cheguei a verter lágrimas, eu chorei. Porque a emoção foi muito grande, porque houve uma invasão no campo, essa coisa toda. E estou me lembrando aqui agora do meu amigo José Brito. Ele entrou todo eufórico, me abraçou, ficou tudo lá. Mas o tricampeonato, para mim, foi a grande conquista do Huracan. Foi em cima de qual Porque time? nós, naquela época, com a conquista do tricampeonato, nós nos igualamos com o Vasquinho. Porque o Vasco foi campeão da segunda divisão. Aliás, é bom que vocês saibam que naquela época tinha segunda divisão. Olha só. E funcionava, viu? O time segunda saía divisão da segunda. Em Itajubá. Em Itajubá. O Vasquinho foi campeão da segunda, passou para a primeira, foi tricampeão. Perdeu a coroa lá em 58, em 57 para o Itajubense. Em 58 nós pegamos e já fomos até o pentacampeonato. Foi uma... Então, o tricampeonato para mim foi importante por esse motivo. Nós nos igualamos com o Vasco. E depois passamos o Vasco em mais 2 anos, conquistamos o Penta. Pai, agora a gente vai para um rápido intervalo, queridos ouvintes. Tranquilo. E na volta vai ter o jogo da Seleção Olímpica, do Dino de Bucareste e mais várias... Tem ouvinte, não é? Bom dia, ouvinte. Bom dia. Quem fala? É o Igor. Oi, Igor. Bom dia. Bom dia, eu tô aqui na casa do Beto escutando as histórias dele. Tô gostando bastante, tô acompanhando aqui, parabéns. Obrigado, Igor. O Igor, pra quem não sabe, ele faz parte da seleção brasileira de bicicross. Bicicross.
que até teve um acidente, né? Infelizmente, passou até no Globo Esporte, teve um acidente e ainda vai ficar de molho um tempo, né, Igor? Mas ainda é o terceiro colocado no ranking brasileiro. Talvez nós tenhamos lá um ciclista na Copa do Mundo de ciclismo, se Deus quiser. Na Copa do Mundo ou na Olimpíada? Na Olimpíada? Daqui. Isso. Um abraço, Igor. Obrigado um abraço. Obrigado, hein? Parabéns. Ok. Ô pai, vamos falar de um jogo que foi aqui em Itajubá, foi quase que o momento mais marcante. Então, os dois momentos, né? Vamos colocar assim. Mas foi a seleção olímpica teve aqui e tomou um vareio. Não vareio não, mas perdeu. Mas de modo assim, com vários gols, né? Me conta esse jogo. Foram 7, o jogo todo foram 7 gols. Foram 7 gols. Por sinal, a seleção olímpica que foi para a Olimpíada de Roma, né? Foi da Olimpíada de Roma de 1960, exatamente. Você lembra o time? Lembro. Nós fizemos aqui, enfrentamos a seleção olímpica. A data, infelizmente, eu não... Mas foi em 1960, né? Nós jogamos no sábado, nós jogamos seleção B de Itajubá, seleção B olímpica. A seleção B olímpica bateu de 5-2 na B nossa. B seria os reservas olímpicos. Reservas olímpicos, a seleção reserva de Itajubá. E no domingo nós enfrentamos a seleção olímpica, na época. Jogadores. Era ali da seleção olímpica que não veio aqui por circunstâncias compreensível, porque o meio de campo, vamos dizer assim, a dupla de meia cancha da titular era o Dias e o Gerson. O Gerson, nosso canhotinho, o canhotinho de ouro. E o Dias era um quarto zagueiro ou um volante do São Paulo. Mas em compensação jogaram aqui Maranhão, que foi titular do Vasco muito tempo, e o Ademir da Guia. Ademir da Guia, na época, era a reserva da seleção do Gerson. Mas vários... O Ademir nunca foi titular de seleção brasileira, impressionante, não conseguiu. Né? Até nunca conseguiu, né? Mesmo na Olimpíada não conseguiu. Agora, fora isso, jogaram lá, tinha jogadores do 15 de Piracicaba, tinha jogadores do Comercial, do Ribeirão Preto, Bruno do Botafogo, tinha um zagueiro que era do Flamengo, que mais tarde jogou no titular, tinha o Vanderlei do Vasco, Maurício do Olaria, era uma seleção era a seleção da época. Olímpica, era o melhor, era o que tinham na época, melhor do Brasil. E treinados pelo Feola. Vicente Feola. Que tinha sido campeão mundial de 58. Que, aliás, ele quis levar o Chiquinho para São Paulo. Ele gostou demais do Chiquinho. A gente vai falar do Chiquinho que... Naquele jogo fez 4 gols, né? Só os 4, né? Fez só os 4. Nós vencemos a seleção de 4-3. E foi um acontecimento, porque a presença da seleção olímpica aqui em Itajubá e com o fato de eles terem levado o nosso centroavante, né? O Chiquinho foi o craque olímpico. Foi craque olímpico. Jogou lá na Olimpíada. Senão o Brasil, nessa Olimpíada de Roma, ele não fez feio, não. O Brasil acho que ficou em quarto lugar ou quinto lugar, né? Foi para disputar a medalha. E esses dias, por coincidência, lá pelas tantas, eu estava assistindo lá um jornal de esporte e falaram a respeito das Olimpíadas. Justamente. E ele começou com a Olimpíada de tanto, eu falei, eu vou ficar aqui, porque de 60 eu conheço alguma coisa, né? Pois não deu outra, viu? Quando chegou na seleção de 1960, o entrevistado foi o Chiquinho Castro. Por sinal, era um tremendo. A gente conversa muito. Era goleador, né, pai? Sempre dizia o seguinte: o Chiquinho, se produzisse lá no profissionalismo o que ele jogava aqui, ele seria tranquilamente selecionado, ia fazer parte da seleção. Ele era um jogador, na minha concepção, assim como centroavante, ele era a exceção, porque ele não era corredor, não era
rompedor, mas ele tinha uma categoria, tinha uma classe, tinha um físico privilegiado. Deveria ter um posicionamento da área muito Não, bom, era né? inteligente, né? Porque o Chiquinho era bom de bola e bom de escola. Ele passou no vestibular aqui de mãos abanando, tranquilamente. É uma pessoa sensacional. O senhor lembra da seleção de Itajubá? Era na época. Eu tenho, até eu tá aqui na minha mão. Tá até aqui na mão. Na minha Tem mão. uma foto aqui. O goleiro foi o Aires, o Luzimar jogou de lateral. Luzimar Rieira. O Alberto Castro, o Marcos Zamber e o Mané. Aliás, um abraço pro Mané, porque o Mané também era outro fora da época dele, era um lateral esquerdo. O Mané jogava no Fábrica, né? Jogava no Fábrica. Ele era um lateral esquerdo que tomava a bola do ponto, driblava o ponto e apoiava o ataque. E fazia gol. Não, gol ele não fazia, não. Ele dava para os outros fazer gol. O Aires no gol, o ataque fui eu na ponta, o Luiz de meia, o Chiquinho de centroavante, o Pellegrino de ponta de lança, né, vamos dizer assim, e o Sameia na ponta esquerda. Porque Então, na esquerdinha época, não tava, o canhoto não estava? o canhotinho estava contundido, senão seria, quer dizer, talvez seria o canhoto, porque o canhoto foi também cogitado para ser convocado, mas ele estava contundido na época. Esse também era fora de série, viu? Então vamos ver só aqui, ó, da seleção de Itajubá, que foi para a seleção olímpica, eram o senhor, o Luiz Francisco e o China do Huracan. Não, o Marcos Zamber é do Huracan também, né? O Marcos Zamber, o Luzimar. Então era A base era do Huracan, né? O Aires era do Huracan. O Aires era do Huracan. O Aires. O Mané da o Fábrica. Luzimar, o Marcos Zamber. Eu, Luiz Francisco e o Sameia. Pellegrino. 1, 2, 3. Não, Pellegrino não. Não, Pellegrino do Smart. Que eu ia falar. 4, 5, 6. 6 do Huracan. 6 do Huracan. O Mané do Fábrica. Mané do Fábrica. O Pellegrino Alberto, do Smart, o Alberto Tajubense, Chiquinho Tajubense. Para quem não sabe, pessoal, o Itajubense era composto só do que o pessoal falava dos irmãos Castro. Eram 9 irmãos, né, bem? Não. 9? Não. Eram 7 para 8. E todos bons de bola, né? Ali era o... Vamos ver aqui por ordem. O Alberto, o Marcos, o Perácio, Clóvis, Luizinho, Chiquinho Canhoto. e Canhoto. 7. Eu tenho uma fotografia que eu... Porque eu... Pra quem não sabe, Vamos meu pai, dizer, graças a Deus, tem um arsenal de fotos lá. Tive a honra de vestir a camisa do Huracan, do Smart, do Vasco, do Fábrica também. Era do Vasco, não do Vasco, porque o Vasco na época tinha o Vitão, que jogava na minha posição, e o Vitão era ídolo do Vasco. Mas eu joguei para todos os times aqui, sempre eu estava lá. E eu fiz um jogo em Caxambu pelo Itajubense, que estão na fotografia 6 dos 7 irmãos. Só não estava o Perácio, que é o Eduardo, que ele era mais novo ainda. São 8 mesmo. Antes que alguém vai telefonar. É o Paulo que eu esqueci, o Paulinho, volante. Por sinal, me perdoe, Paulo, mas também era um grande jogador. O Paulo, ele estreou na seleção aqui no jogo que nós ganhamos da Ferroviária de Araraquara. Na época também era um super time. O escurinho era do Juventus. Esse é um dos jogos que eu, particularmente, considero os mais importantes. Porque o meio de campo da Ferroviária era Dudu e Bazani. Eles são famosos. Tinha o Peixinho, Parada. Era um timaço, nossa senhora. Esse é bom demais. Ô pai, brigadão, viu? De nada. É isso aí, galera. Hoje é sexta? Sexta-feira, né, filho? O que acontece? Como sempre, depois das 18. Ai. Ô, gente, aqui, fica com Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser, com show de bola, com Fabrício da Farmácia e Marcelo Bolinha. Bença pai, bença mãe. Fui, fique com Deus. Abraço. Até sexta, se Deus quiser. Bença.
Farmácia Santa do Viges, a mais querida que há quase 70 anos, servindo Itajubá. Meus bisavós compravam lá, os meus avós também, os meus pais lá são freguês e lá eu compro também com melhor atendimento. E farmácia popular tem disque remédio, é só você ligar 3623-4696 ou 984-330813. Entregamos na sua casa. Farmácia Santa do Viges, é lá que eu vou comprar. Nos dias de hoje, com a conta de energia tão alta, nós temos que buscar a melhor alternativa para reduzir este custo. Então, conheça a Energia Service, ideal para você, fazendeiro, comerciante, empresário e até para a sua casa. Qualidade e credibilidade. Empresa líder do sul de Minas. Tenha o selo de sustentabilidade em sua empresa. Tenha o futuro. Com a Energia Service. Faça seu orçamento através do WhatsApp. 359-8409-0977. Falar com Marcelo Aguiar. Energia Service. A energia que vem do sol. GREC Corretora de Seguros. Especialistas nos diversos segmentos que lhe dará a segurança e tranquilidade que você precisa. GREC Corretora de Seguros. Rua Júlio Martins do Amaral, número 65, no bairro da Varginha, atrás do Car Objetivo. Telefone 35 3621 4594. GREC Corretora de Seguros. Segurança é estarmos abraçados em um mesmo ideal.